Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 13 do volume 1 do Capital. Capítulo este que se intitula Maquinaria e Grande Indústria. Discutiremos hoje o item 4 do referido capítulo, item que, por sua vez, tem por título A Fábrica. Lembremos que Marx está procurando extrair neste capítulo todas as consequências que advêm do uso da maquinaria e a superação da manufatura pela grande indústria, mostrando que, neste processo pelo qual se transita da manufatura para a grande indústria, a centralidade ela sai do trabalho para a máquina. A partir da implantação do sistema de maquinarias, é a máquina que passa a ditar o ritmo de trabalho, e não a habilidade individual de cada trabalhador. Vejamos, pois, como Marx constrói este quarto item do capítulo 13. Ele começa fazendo um breve resgate de todas as discussões que até então desenvolveu no interior deste capítulo. Dirá ele, a maquinaria aumenta o material humano explorável pelo capital, mediante a apropriação do trabalho de mulheres e crianças. Lembremos que Marx observará em itens anteriores que o valor da força de trabalho cai a tal ponto com o uso da maquinaria que o próprio trabalhador assalariado precisa fornecer como força de trabalho para a grande indústria tanto o trabalho das crianças, dos seus filhos, como também o trabalho da sua esposa. Portanto, a família inteira passa a ficar sob o controle do capital. Portanto, a maquinaria aumenta o material humano explorável pelo capital, mediante a apropriação do trabalho de mulheres e crianças. Além disso, a maquinaria confisca todo o tempo de vida do operário mediante ampliação desmedida da jornada de trabalho. E aqui Marx está apontando que a utilização da máquina não vai reduzir o tamanho da jornada de trabalho. Pelo contrário, o capital procurará combinar a extensão da jornada de trabalho, portanto, a extração da mais-valia absoluta, com o uso intensivo e extensivo de novas forças produtivas, portanto, a extração da mais-valia relativa, a extração do sobretrabalho de uma maneira absoluta, através da extensão da jornada, e a extensão e a exploração da força de trabalho, a intensificação da exploração da força de trabalho, através da redução do tempo de trabalho socialmente necessário, propiciado pelo uso da máquina, instrumento que vai permitir produzir mais em menor tempo. Ela confisca todo o tempo de vida do operário mediante ampliação desmedida da jornada de trabalho. Além disso, mais um elemento acrescentado aqui por Marx, a maquinaria permite fornecer um produto em enorme crescimento num tempo cada vez mais curto, ou seja, aumenta a produtividade do trabalho. Serve, finalmente, de meio sistemático de liberar em cada momento mais trabalho ou de explorar a força de trabalho de modo cada vez mais intenso. Liberar mais trabalho no sentido de que aumenta o exército industrial de reserva. A utilização da maquinaria, por outras palavras, tende a aumentar o desemprego ou então a quantidade de trabalhadores que ficarão à espera de uma oportunidade de se assalariarem para o capital. Enquanto isto não acontece, aqueles que já estão sob o controle do capital passarão a viver um ritmo de trabalho mais intenso, uma vez que desta vez a velocidade da atividade não estará presa às limitações físicas da mão, e sim aos instrumentos que, condensados em uma máquina, propiciarão produzir com muito mais velocidade, com muito mais eficiência, em menor tempo, aumentando, portanto, a produtividade do trabalho. Isso quer dizer, aumentando a extração da mais-valia e reduzindo o tempo de trabalho socialmente necessário
que o trabalhador precisa para produzir e reproduzir cotidianamente a sua existência. Marx prossegue observando que com a ferramenta de trabalho transfere-se também a virtuosidade do trabalhador para a máquina, ou seja, toda aquela habilidade que o artesão possuía ou que o trabalhador especializado possuía é transferida para a máquina, o que implica uma desqualificação permanente da força de trabalho. Por outras palavras, uma simplificação permanente do trabalho a ser executado. Neste processo, o trabalhador vai sendo cada vez mais despossuído de uma habilidade ou de um conhecimento que possuía à época da artesania e mesmo durante as primeiras fases da manufatura. Com a ferramenta de trabalho, transfere-se também a virtuosidade do trabalhador para a máquina. A eficácia da ferramenta é emancipada das limitações pessoais da força de trabalho humano, uma vez que se antes era a habilidade da mão que determinava o ritmo do trabalho, agora é a velocidade da máquina que determina o ritmo de trabalho. Com isso, supera-se o fundamento técnico sobre o qual repousa a divisão do trabalho na manufatura. No lugar de operários especializados, que caracterizava a manufatura, surge agora, na fábrica automática, a tendência à igualação ou nivelação dos trabalhadores, que os auxiliares da maquinaria precisam executar, no lugar das diferenças artificialmente criadas entre os trabalhadores parciais, surgem, de modo preponderante, as diferenças naturais de idade e sexo. Lembremos que aqui Marx está procurando reforçar duas coisas. Primeira delas, com a maquinaria, tornou-se possível a incorporação em maior número das mulheres e das crianças ao processo produtivo. Soma-se a isso o fato de que a maquinaria, ao simplificar o trabalho, vai tornando o trabalho cada vez mais monótono, repetitivo e cansativo. Na fábrica automática, observa Marx, ressurge a divisão do trabalho, a distribuição dos trabalhadores entre as máquinas especializadas e de massas de trabalhadores enfileiradas uma ao lado das outras, ocorrendo, portanto, a cooperação simples entre eles. Significa que este trabalho antes qualificado passa a ser um trabalho cada vez mais simplificado, onde cada um executa cada vez mais apenas uma parcela da totalidade de processos necessários à confecção da mercadoria. Marx observará ainda neste capítulo que a distinção essencial é entre trabalhadores ocupados com as máquinas ferramentas e meros ajudantes, quase exclusivamente crianças desses trabalhadores de máquinas. Aqui ele está apontando para uma realidade que configurava a grande indústria no século XIX. Ao lado dessas classes principais, classes no sentido de agrupamentos principais de trabalhadores, e não no sentido de classes sociais. Ao lado dessas classes principais, surge um pessoal numericamente insignificante, que se ocupa com o controle do conjunto da maquinaria e com a sua constante reparação, como engenheiros, mecânicos, marceneiros, etc. É uma classe, portanto, uma categoria de trabalhadores, é uma classe mais elevada de trabalhadores, em parte com formação científica, em parte artesanal, externa ao círculo de operários de fábrica e só agregada a eles. Essa divisão do trabalho é puramente técnica. Por outras palavras, vamos ter aqueles que vigiam o trabalho, vamos ter aqueles que organizam o trabalho e vamos ter aqueles que, finalmente, executam o trabalho. Uma questão que será retomada posteriormente dentro das teorias organizacionais por Ford, Taylor, Fayol, entre outros. Todo o trabalho na máquina, prossegue Marx, exige aprendizado precoce do trabalhador para que ele aprenda a adaptar seu próprio movimento ao movimento uniforme e contínuo de um autômato, que no caso aqui
é a máquina. A maquinaria coletiva constitui um sistema de máquinas variadas, atuando ao mesmo tempo e de modo combinado. A cooperação nela baseada exige também uma divisão de diferentes grupos de trabalhadores entre as diferentes máquinas. Aqui Marx está apontando como que, nestes primeiros momentos da grande indústria, era organizado o processo de trabalho e os agrupamentos de trabalhadores para realizarem este processo de trabalho. Mas a produção mecanizada supera a necessidade de fixar à moda da manufatura essa divisão por meio da apropriação permanente do mesmo trabalhador à mesma função. E isso em razão de que o trabalho se torna de tal modo simplificado que é possível, doravante, alocar este trabalhador em múltiplas funções, uma vez que a atividade que ele precisará desenvolver nas outras funções também é extremamente simplificada. Basta ver como, por exemplo, hoje se treina um caixa de supermercado. Em poucas horas, ele vai ter o aprendizado necessário para realizar as funções do caixa. E isso em razão de que a necessidade do cálculo, tudo que antes se exigia a um trabalhador que fizesse a atividade de caixa, é transferida para a máquina. Basta passar o código que a máquina já indica quanto vale uma mercadoria. Ou então basta apertar uma tecla que a máquina já calcula qual é o valor total da compra. Estes momentos são momentos de simplificação do trabalho, razão pela qual é possível irmos a um mercado na parte da manhã e estar na camiseta do funcionário em treinamento e chegarmos lá no dia seguinte ou mesmo no final da noite e aquela camiseta não estar mais presente, uma vez que aquele funcionário já está treinado para realizar aquelas atividades no caixa. Mas isso é uma tendência que percorre o próprio desenvolvimento da acumulação capitalista, a simplificação do trabalho, de tal modo que fica possível ao capital deslocar o trabalhador de uma função para a outra sem ter grandes prejuízos ou mesmo nenhum prejuízo. Prejuízo no sentido de sem prejudicar a acumulação e a extração da mais-valia. Portanto, a máquina coletiva constitui um sistema de máquinas variadas, atuando ao mesmo tempo e de modo combinado. A cooperação nela baseada exige uma divisão de diferentes grupos de trabalhadores entre as diferentes máquinas. Mas a produção mecanizada supera a necessidade de fixar à moda da manufatura essa divisão por meio da apropriação permanente do mesmo trabalhador à mesma função. Como o movimento global da fábrica não parte do trabalhador, mas da máquina, pode ocorrer contínua mudança de pessoal sem haver interrupção do processo de trabalho. Por outras palavras, o trabalho simplificado permite não apenas deslocar o trabalhador, mas também demiti-lo quando necessário, a fim de contratar um outro que será treinado com a mesma velocidade, uma vez que aquela atividade se tornou uma atividade amplamente simplificada. A velocidade com que o trabalho da máquina é aprendido na juventude, dirá Marx, elimina igualmente a necessidade de preparar uma classe especial de trabalhadores, portanto, um grupo especial de trabalhadores, exclusivamente para o trabalho em máquinas. Os serviços de meros ajudantes são substituíveis na fábrica, em parte por máquinas, em parte possibilitam, por causa de sua total simplicidade, troca rápida e constante de pessoas submetidas a essa labuta. Portanto, elimina-se relativamente uma barreira para a acumulação capitalista, desde que um trabalhador se demita ou seja demitido, facilmente o capital conseguirá repor este trabalhador para realizar aquelas funções. Observemos, por exemplo, quando uma empresa abre vaga para trabalhar como empacotador ou como alguma outra atividade no interior da unidade produtiva, e na fila vamos ter 1.000, 2.000 trabalhadores, às vezes até mais. Ou seja, todos eles estão aptos a ter aquele emprego, uma vez que o trabalho é de tal modo simplificado que eles conseguirão executar aquelas tarefas com um ritmo rápido de aprendizagem ou com alguns conhecimentos mínimos fornecidos pela própria empresa.
Prossegue Marx observando que, embora a maquinaria descarte agora, tecnicamente, o velho sistema da divisão do trabalho, este persiste inicialmente como tradição da manufatura, por hábito na fábrica, para ser, depois, reproduzido e consolidado sistematicamente pelo capital como meio de exploração da força de trabalho de forma ainda mais repugnante. Marx procura acentuar aqui que é uma transição. O movimento ele se consolida com a grande indústria, mas há um período de transição entre a forma de organizar o trabalho na manufatura e a forma de se organizar o trabalho na grande indústria. Da especialidade por toda a vida em manejar uma ferramenta parcial, surge agora a especialidade por toda a vida em servir a uma máquina parcial. Portanto, mais uma vez, a ideia de que a centralidade se desloca da habilidade do trabalhador para a máquina. Abusa-se da maquinaria para transformar o próprio trabalhador, desde a infância, em parte de uma máquina parcial. Na manufatura e no artesanato, observará Marx, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve a máquina. Lá, na manufatura, é dele que parte o movimento do meio de trabalho. Aqui, na maquinaria, ele precisa acompanhar o movimento da máquina. Na manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, há um mecanismo morto, independente deles, ao qual são incorporados como um apêndice vivo. Mecanismo morto no sentido de trabalho morto, ou seja, na máquina está incorporada uma determinada quantidade de trabalho, e esta quantidade de trabalho materializada na máquina será colocada em movimento para fazer com que o trabalho vivo sirva a este trabalho morto, ou seja, esse trabalho passado, morto no sentido de trabalho passado, trabalho vivo no sentido da atividade do trabalhador ao produzir a mercadoria. O trabalho em máquinas agride o sistema nervoso ao máximo. Ele reprime o jogo polivalente dos músculos e confisca toda a livre atividade corpórea e espiritual. Esta parte é extremamente importante, porque Marx não está reduzindo a condição operária ou a condição do trabalhador simplesmente a ele se alimentar cotidianamente. Ele está apontando para o fato de que há uma mortificação física e mental do trabalhador, uma discussão uma discussão que já está presente, por exemplo, nos manuscritos econômicos e filosóficos, no item do trabalho alienado e muitas vezes traduzido também como trabalho estranhado. Quando Marx fala que o trabalhador mortifica a sua physis, mas também a sua mente. Aqui ele está repondo esta ideia. O trabalho em máquinas, por ser um trabalho monótono, repetitivo, cansativo, de alta intensidade, agride o sistema nervoso ao máximo. Ele reprime, o trabalho em máquinas, reprime o jogo polivalente dos músculos, uma vez que o trabalhador fica confinado a uma atividade mínima, e confisca toda a livre atividade corpórea e espiritual. Portanto, mobiliza apenas alguns músculos para realizar o trabalho, e também, ao ser por demasia simplificado, empobrece espiritualmente o trabalhador. Peguemos, por exemplo, trabalhadores de uma linha de corte de frango, que tem uma faquinha onde realizam apenas um gesto. Disto vão resultar, ao longo do tempo, dores musculares intensas, mas também uma pobreza espiritual, no sentido de que, ao não ser um trabalho reflexivo, isto provoca um certo embotamento da consciência do trabalhador. Mesmo a facilitação do trabalho torna-se um meio de tortura, já que a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo. Portanto, a máquina sob controle do capital não vem para reduzir o tempo de trabalho cotidiano do trabalhador em uma empresa, e sim para superexplorá-lo. A única coisa que, além da jornada de trabalho ser longa, este trabalho ele esvazia a atividade do trabalhador de seu conteúdo, uma vez que é um trabalho monótono, repetitivo e cansativo, como acentua Marx e Engels, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista. Toda produção capitalista, à medida que ela não é apenas processo de trabalho,
mas, ao mesmo tempo, processo de valorização do capital, portanto, processo de extração da mais-valia, tem em comum o fato de que não é o trabalhador quem usa as condições de trabalho, mas que, pelo contrário, são as condições de trabalho que usam o trabalhador. Não é a máquina que serve ao trabalhador, é o trabalhador que serve à máquina, porque ele tem que seguir o ritmo da máquina. Portanto, o trabalho não é autodeterminado, e sim heterodeterminado, determinado por um terceiro que não é o próprio trabalhador. Toda produção capitalista, à medida que ela não é apenas processo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, processo de valorização do capital, tem em comum o fato de que não é o trabalhador quem usa as condições de trabalho, mas que, pelo contrário, são as condições de trabalho que usam o trabalhador. Com a máquina, prossegue Marx, essa inversão ganha realidade tecnicamente palpável. O meio de trabalho se confronta, durante o processo de trabalho, com o trabalhador como capital. Ou seja, a máquina se defronta com o trabalho vivo como um instrumento pelo qual vai se potencializar a extração do mais-valor, da mais-valia. O meio de trabalho se confronta, durante o processo de trabalho, com o trabalhador como capital, como trabalho morto, que domina e suga a força de trabalho viva. Ou seja, a máquina tem trabalho materializado nela, que foi o trabalho de construção da máquina, e esse trabalho vivo, trabalho morto, trabalho passado, vai subordinado ao trabalho vivo, que é a atividade do trabalhador vigiando ou trabalhando diante da máquina. A separação entre as potências espirituais do processo de produção e o trabalho manual, bem como a transformação das mesmas em poderes do capital sobre o trabalho, se completa na grande indústria, erguida sobre a base da maquinaria. Portanto, com a maquinaria, passa a existir cada vez mais quem pensa o trabalho e quem executa o trabalho. Lembremos como Taylor vai transferir para um corpo de gerentes a tarefa de pensar o trabalho e para um corpo de funcionários de base a de executar o trabalho planejado pelos gerentes através do controle de tempos e movimentos. A habilidade pormenorizada do operador de máquinas individual, esvaziado, desaparece como algo ínfimo e secundário perante a ciência, perante as enormes forças da natureza e do trabalho social em massa que estão corporificadas no sistema de máquinas e constituem com ele o poder do patrão. Esse patrão, em cujo cérebro a maquinaria e seu monopólio sobre ela estão indissoluvelmente fundidos. Ou seja, a máquina, ela não é posta em atividade por uma vontade própria, e sim por um ser específico que é o patrão, ou seja, o capitalista, que utiliza a máquina para extrair sobre trabalho. A subordinação técnica do operário ao andamento uniforme do meio de trabalho, que é a máquina, e a composição peculiar do corpo de trabalho por indivíduos de ambos os sexos, uma vez que agora a máquina permite a incorporação não só dos homens, mas também das mulheres ao processo de trabalho, e dos mais diversos níveis etários, uma vez que até mesmo as crianças são incorporadas, gera uma disciplina de caserna, que evolui para um regime fabril completo e desenvolve inteiramente o trabalho de supervisão. Por outras palavras, como este trabalho não é trabalho voluntário, e sim trabalho determinado exteriormente, se faz necessária a constituição de um grupo, ou se faz necessário, a constituição de um grupo de funcionários específicos que serão os gerentes. Divisão dos trabalhadores em trabalhadores manuais e supervisores do trabalho, em soldados rasos da indústria e suboficiais da indústria. Para Marx, o Código Fabril, em que o capital formula, por lei privada e autoridade própria, sua autoridade sobre seus trabalhadores, tende a se expandir. Ele é caricatura capitalista da regulação social do processo de trabalho, que se torna necessária com a cooperação em grande escala e a utilização de meios coletivos de trabalho, notadamente a maquinaria. Aqui Marx está indicando que no interior da fábrica, o capitalista é
soberano, ele faz a sua própria lei, que é a lei de extrair o máximo possível da força de trabalho, a mais-valia. No lugar do chicote do feitor de escravos, surge o manual de penalidades do supervisor, em penas pecuniárias e descontos de salário. Por outras palavras, se o trabalhador estragar, por exemplo, a peça, ele não recebe pela peça que foi estragada, o que significa que ele vai ter que trabalhar muito mais para produzir uma peça em ótimas condições, sem ter custos para o capital. Marx observa que a economia nos meios sociais de produção torna-se, na mão do capital, roubo sistemático das condições de vida do operário durante o trabalho, roubo de espaço, de ar, de luz e de meios de proteção de sua pessoa física contra condições que oferecem perigo de vida ou são nocivas à saúde do processo de produção. Com esses elementos, Marx encerra esse item 4 do capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria, que se encontra no primeiro volume do livro O Capital. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.